Durante os séculos XVIII e XIX, algumas almas com nível elevado de evolução intelectual reencarnaram para trazer compreensão sobre vários conceitos tecnológicos e também espirituais, que tinham sido deixados de lado e esquecidos. Entre esses conhecimentos, temos a música. Nesse contexto, alguns mestres da música trouxeram suas contribuições e hoje falaremos sobre 3 desses mestres. Johann Sebastian Bach foi um músico, compositor e organista alemão. Ele fez parte da tríade dos maiores músicos eruditos ao lado de Beethoven e Mozart. Ele nasceu na Alemanha em 1685, numa família de músicos, onde o seu pai e tios eram intérpretes profissionais. A região onde viveu estava se recuperando da guerra e a música era quase uma necessidade espiritual. Por isso, não faltava trabalho para os músicos e compositores na época. Ele perdeu a mãe com 9 anos e o pai logo em seguida. Por isso, ele foi morar com um irmão que continuou a ensinar música. Aos 14 anos, já trabalhava como cantor num coral e mais tarde passou a ser o organista acompanhador. Posteriormente, como todos os músicos da época, Bach trabalhou para diversos nobres. Ele foi considerado um curandeiro na sua era, pois suas músicas ajudavam a curar as dores de muitos que se recuperavam dos traumas da guerra. Um dos temas mais conhecidos de Bach é o chamado Jesus, Alegria dos Homens, e também Ária na quarta corda. Ao contrário de Mozart ou Beethoven, Bach não inventou nem renovou a linguagem musical de sua época, mas ele aprofundou o que já existia e o fez de maneira muito genial. Bach é considerado o sublime mestre da harmonia e sua música chega diretamente ao coração. Mozart foi um músico e compositor austríaco considerado um dos maiores nomes da música erudita e um dos compositores mais importantes da história da música clássica. Desde pequeno, Mozart foi rodeado pela música. Seu pai era um experiente e afamado violinista e promovia o convívio musical no seio familiar. Com apenas 4 anos, Mozart já assimilava as lições de cravo que a irmã começava a receber. E diante disso, seu pai passou a ensinar música a ele também, que aprendia com incrível facilidade. Com tão pouca idade, já começava a anotar as suas ideias melódicas. Aos 5 anos de idade, Mozart escreveu suas primeiras composições, um concerto para cravo. O surpreendente é que não se tratavam de obras desconexas, mas eram coerentes e harmônicas. Sua maestria, com tão pouca idade, encantou a realeza e reforçou a convicção do pai de que o filho poderia conquistar uma posição de destaque na esfera musical. Estimulado por essa ideia, seu pai o induziu a fazer uma série de viagens ao redor da Europa, para angariar ganhos financeiros e também prestígio. Além da fama, a passagem por diversos países permitiu contato com diferentes estilos musicais, o que possibilitou aprender novas técnicas. Em 1762, com apenas 6 anos, e ao lado da irmã de 10 anos, uma exímia instrumentista, Mozart foi levado para Munique, onde o recital foi um grande sucesso. Em seguida, se apresentou em cidades da Alemanha, sempre com salões lotados. Foram para a corte em Bruxelas, Paris. Em Londres, a família Mozart foi recebida pelo rei Jorge III. Estava apenas com 8 anos de idade e, diante do órgão, ele executou com perfeição as partituras que lhes foram apresentadas. Interessante ressaltar que em uma das paradas em Chelsea, Mozart conhece Johann Christian Bach, que era o filho caçula de Johann Sebastian Bach, e este exerceu grande influência em suas obras.
Em 1777, acompanhado da mãe, Mozart partiu para Munique para tentar a sorte em outras paragens. Experimentou o piano de fabricação Stein e ficou deslumbrado com os recursos oferecidos pelo instrumento. Foi quando ele escreveu a sonata para piano em dó maior. Aos poucos, ele foi abandonando o cravo em favor do piano. O aspecto interessante que marca este período é a transformação do piano no principal instrumento de teclas, em substituição ao cravo. Essa será, inclusive, uma das formas de diferenciá-lo do período barroco. Tal como os demais compositores clássicos, Mozart adotou a sonata como estrutura fundamental para os movimentos mais importantes de suas composições. E em 1781, com apenas 25 anos, escreveu uma de suas obras mais marcantes, a Sonata para Dois Pianos. De 1781 até 1786 foram os anos mais produtivos de Mozart. Várias óperas importantes foram compostas, entre elas O Rapto de Serralho, As Bodas de Fígaro, sonatas para piano, músicas de câmara e diversos concertos para piano. No ano de 1791, compôs suas últimas obras, entre elas as óperas A Flauta Mágica e A Clemência de Tito. Ao todo, Mozart escreveu mais de 600 composições, entre as quais 27 concertos para piano e 41 sinfonias. Mozart era inteligentíssimo e de uma memória fora dos padrões considerados normais. Sua música vinha como um ditado, não apresentando falhas ou rasuras na partitura. Esse compositor austríaco, cuja genialidade musical se manifestou tão prematuramente, influenciou diversos artistas ao longo de todo o século XIX e XX e até os dias atuais. Beethoven foi um compositor, regente e pianista alemão, neto e filho de músicos. Começou a estudar cravo e violino com apenas 5 anos de idade. Aos 11 anos, foi nomeado organista suplente da corte. Ao mesmo tempo, se aperfeiçoou também no violino. Ele era notável em vários instrumentos. Aos 17 anos, foi encaminhado para Viena para estudar com Mozart, levando uma carta de apresentação do príncipe, e ao tocar para o compositor, ele ouviu a seguinte frase: "É assombroso, prestem atenção a este rapaz, pois ele ainda fará com que o mundo fale a seu respeito." Mas, 2 meses depois, a doença e a morte de sua mãe o levou de volta à Alemanha. Logo depois morreu também a sua irmã. E então ele passou a trabalhar como cravista da corte para sustentar a casa. Aos 21 anos de idade, Beethoven já desfrutava de grande prestígio junto à nobreza. As famílias mais influentes faziam questão da companhia do músico em suas festas. E mesmo com um temperamento assim um tanto imprevisível, Beethoven conquistou sólidas amizades. Em 1788, conheceu o conde Ferdinand Wallenstein, que logo o tomou sob sua proteção. E graças aos esforços do conde, em 1792, Beethoven deixou sua terra natal para nunca mais voltar. Levou na bagagem uma obra volumosa que permanecia ainda em forma de manuscritos, pois não havia editores em sua cidade natal. Quando chegou à capital da Áustria, fazia 1 ano que Mozart falecera. E só em 1795, com 25 anos, Beethoven pôde fazer sua primeira apresentação pública. Na ocasião, executou um concerto para piano que foi extraordinariamente aplaudido. Seu crescente prestígio atraía alunos e convites para recitais, que lhe proporcionavam um certo conforto financeiro e também lhe permitia vestir-se elegantemente. E a partir de 1797, aos 27 anos, teve início o drama que se converteria na grande virada de sua vida.
ele começou a desenvolver os primeiros sintomas de surdez. Porém, ele escondeu o problema de praticamente todos à sua volta. Em 1801, com 31 anos, Beethoven escreveu para o seu médico relatando que estava há alguns anos perdendo a audição. Foi uma perda progressiva e aos 48 anos já estava completamente surdo. Seus últimos anos foram vividos num vazio de silêncio. Silêncio, de onde ele tirava os sons que o mundo todo adorou ouvir. E esse foi o início do período mais brilhante da carreira de Beethoven, quando produziu as grandes sinfonias que lhe dariam a imortalidade. Ele era capaz de criar composições na sua mente, transformando-as posteriormente em partitura. Ele foi a prova viva de que é possível acessar a música das esferas, pois é uma música que se ouve com a mente e o coração, não com os ouvidos. Ele foi um mensageiro selecionado para transcrever a música cósmica para a audição humana. Beethoven criou aproximadamente 200 obras e algumas delas se tornaram clássicos da música ocidental. A culminância do trabalho de Beethoven foi alcançada nas suas 9 sinfonias. A primeira sinfonia foi escrita em 1802 e a 9ª foi completada em 1824. Com esta sublime composição, sua missão terrestre se aproximava de sua conclusão gloriosa. No seu mais alto aspecto, as 9 sinfonias são uma interpretação musical dos passos iniciatórios conhecidos como os 9 mistérios espirituais. A primeira, terceira, quinta e sétima são poderosas, vigorosas e imponentes, tipificando características masculinas, centradas na mente e no intelecto. A segunda, quarta, sexta e oitava sinfonias são gentis, graciosas, belas e ternas, tipificando as características femininas, centradas no coração e na intuição. São obras que auxiliam a equilibrar as forças da mente e do coração. E essa união mente-coração é conhecida como casamento místico. É este lindo rito que Beethoven descreve na sublime música da 9ª Sinfonia. O manuscrito original da 9ª Sinfonia, que contém mais de 200 páginas, faz parte do acervo do Departamento de Música da Biblioteca Estatal de Berlim, ao lado de outras obras-primas de Mozart e Bach. A Ode à Alegria, também conhecida como Hino à Alegria, se encontra na parte final da 9ª Sinfonia de Beethoven e louva a humanidade, que passa a se encontrar novamente reunida e em estado de contentamento. Beethoven, com sua música, ultrapassou os limites dos céus, musicando a criação do cosmos.